Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar, com a devida autorização da Sra. Secretária de Estado da Cultura, vamos iniciar esta sessão de entrega do prémio, do Grande Prémio do Romance e Novela, APE Deslab. Vou dar a palavra ao nosso anfitrião, ou melhor, à nossa anfitriã, a Fundação Carlos de Gulbenkian, aqui muito bem representada pelo Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, para dizer umas palavras de abertura. Muito obrigado. A minha tarefa é mais fácil. Saudar, em primeiro lugar, a Sra. Secretária de Estado da Cultura, que já é, enfim, da casa. Muito obrigado. Gostamos sempre muito de a ter aqui conosco. Em segundo lugar, dizer, como já tive a oportunidade de diretamente à própria referi-lo, exprimir à Jaimília Pereira de Almeida o grande gosto que temos de tê-la aqui e nesta mesma circunstância. Já veremos porquê e sabemos bem, todos sabemos porquê. Saudar todos quantos corresponderam naturalmente ao convite para estarem aqui. Sem mais, porque eu disse que a minha tarefa seria a mais simples, seria apenas dizer que a Fundação Carlos Gulbenkian, como o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores bem sabe, a Fundação Carlos Gulbenkian está sempre aberta, sempre disponível para poder receber os melhores. Muito obrigado. Bom, eu peço agora para o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores usar a palavra. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Cultura, Professora Doutora Maria de Lourdes, temos muita coisa em comum. Professora Lourdes Craveiro, como publicamente é conhecida, e bem. E essa alguma coisa é, na realidade, significativo. Em primeiro lugar, Coimbra. A Sra. Secretária de Estado vem de um habitat cultural muito próprio, onde deixa uma marca profunda. Com ela aprendi coisas essenciais. Em segundo lugar, a circunstância de estarmos unidos pela realização da atividade cultural em tudo o que ela multimodicamente nos diz e pela essencialidade de que é feita. Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, em representação da Fundação Carlos de Gulbenkian, dileto amigo, não posso neste instante deixar de aplaudir aqui e publicamente a abertura ao público do CAM. E como toda a gente diz CAM, eu não vou cometer a ousadia e a malandrice de transformar uma designação já generalizada pela alfabetização através dos 3 nomes que a compõem. Tê-la visitado, ter estado lá, foi um dos momentos mais arrepiantes dos meus últimos tempos. Estejam sossegados, não vou falar na primeira pessoa durante muito tempo, mas aquilo que nos liga a Associação Portuguesa de Escritores e Fundação Carlos de Gulbenkian é tanto que este facto deve ser sublinhado. Entre todos os outros, é óbvio, que pela superabundância não caberiam neste curto instante que me cabe. Senhora Embaixadora Florbela Paraíba, Presidente do Instituto Camões, com quem mantemos relações de estreita cooperação em diversos domínios. Sr. Dr. Bruno Eiras, meu amigo, em representação da Direção-Geral do Livro, quero dizer
quero dizer algo que me parece absolutamente indispensável. A Direção-Geral do Livro é o centro irradiador fundamental de iniciativas culturais que enriquecem cotidianamente, para não dizer hora a hora, este país. Nos arquivos, nas bibliotecas, no livro, em toda a atividade que vem desenvolvendo e com quem, naturalmente, mantemos um grau muito elevado de estreita cooperação. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, tão ligado à história da Associação Portuguesa de Escritores, pela qual brevemente passarei, querida Jaime Lia, completamente à margem de qualquer ordem protocolar, estimados consócios e amigos, este é o primeiro ano do segundo centenário, do segundo cinquentenário da Associação Portuguesa de Escritores. E dentro deste primeiro ano ocorre, a meu ver, de forma esplendente, a primeira sessão de entrega do Grande Prémio de Romance e Novela, que vai na sua 44ª edição, tendo a primeira tido como referência maior José Cardoso Pires, amigo muito querido, que para o ano celebra 100 anos. Nós havemos de celebrá-los. A estes anos todos, nós costumamos juntar aqueles que pertenceram à Sociedade Portuguesa de Escritores, que foi vandalizada e destruída pelo antigo regime. Foram 9, brilhantes. Mas este não é o lugar de fazer a história do que foi a instituição a que pertencemos. Vale sim dizer que, com toda a ferida, é uma beleza. O prémio que instituímos e que se situa, de facto, no ponto mais alto de todos os congêneres na sociedade, atinge uma das componentes essenciais do que tem sido o percurso. Consagração de grandes livros, sejam eles assinados por autores com um passado de referência ou por autores com uma vida editorial mais curta, mas com um mérito não só indeclinável, como crescentemente afirmativo, como seguramente futuro. É em nome disto, e não querendo substituir-me ao júri, muito menos à professora Cristina Robalo Cordeiro, que eu saúdo de forma muito veemente a Jaime Lia e este seu livro, e nele saúdo todos os outros. Todos. Felicito também Isabel Barahona, a ilustradora, porque é justo fazê-lo, atenta à qualidade da obra que produziu para esta edição. Felicito a editora, a Relógio d'Água, e o Francisco Val, seu rosto primeiro e fundamental, num catálogo que vem associando nomes notáveis da cultura, portuguesa e não portuguesa, reconhecidos, clássicos, descobertas de novos autores que um dia serão também eles momentos de realização assinalável na literatura dos tempos que virão. Este é um prémio singular, repito, por todas as suas marcas. E se a Associação Portuguesa de Escritores atribui, leva a cabo prémios noutros domínios, a poesia, o ensaio, o conto, a literatura biográfica, a literatura de viagens e, sobretudo, esse prémio raro que é o Vida Literária, sob a égide de nomes que são do Branquinho da Fonseca a Miguel Torga,
de Manuel Guzmão a Vítor Aguiar e Silva, não esquecendo o António Ramos Rosa e o Gil Vicente, afinal contemporâneos, ao contrário do que se pensa e do que dizem as histórias literárias, a não poucos níveis, e coexistindo também em espaço, não apenas do tempo. Para além disto, o que importa verdadeiramente sublinhar é que hoje, aqui, o que fazemos é a celebração, através de um livro, de uma novela admirável, da literatura. A celebração da criação literária. Num tempo livre, de escolhas não sujeitas a qualquer coercitividade e, por isso mesmo, perduradouras. É de tal forma importante que, a par desta celebração e das evocações que fazemos de grandes nomes, que a memória vai deglutindo quando não cultivada, ou da constante atenção às questões que fazem o cotidiano da nossa vida plural, importa sublinhar que, edição a edição, sem um mínimo atrito relacional entre a Associação Portuguesa de Escritores e a tutela democrática do Estado desta área, existiram relações que me apraz aplaudir, com gratitude. É mais do que gratidão. Porquanto aqui se fundiram, por um lado, tudo quanto é a inscrição constitucional do direito à cultura, numa dada dimensão, e o que emana do nosso trabalho dia a dia na Casa da Lapa e muito para além dessa casa, em todos os lados em que nos situamos. Senhora Secretária de Estado, Senhora Professora, é uma alegria tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Antes de pedir à senhora professora Cristina Rebelo Cordeiro para usar da palavra enquanto porta-voz do júri, eu daria aqui muito rapidamente uma informação acerca deste prémio. Este prémio, que atualmente se chama Grande Prémio do Romance e Novela APE de Slab, tem mais de 40 anos. Ele foi instituído em 1982 pela Comissão Executiva do 2º Congresso dos Escritores. Nesta edição, na presente edição, estavam a concurso 50 originais. O júri foi constituído pela professora Cristina Rebelo Cordeiro, porta-voz do júri, pela professora Karina Infante do Carmo, pelo professor Carlos Mendes de Sousa, pelo professor Cândido Oliveira Martins e pelo professor Francisco Topa, que também está presente. Bom, eu digo rapidamente então o que tinha dito, mas muito rapidamente mesmo. Tinha dito apenas que o prémio, o Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores / Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas é um prémio que já tem muitos anos, mais de 40 anos, e que foi instituído pela Comissão Executiva do 2º Congresso de Escritores Portugueses. Na atual edição, estiveram a concurso 50 obras. O júri era constituído pelos seguintes professores, agora parece que sim.
Cristina Rebal Cordeiro, que está aqui connosco na mesa e foi escolhida como porta-voz do júri. A professora Karina Infante do Carmo, o professor Carlos Mendes de Sousa, o professor Cândido Oliveira Martins e o professor Francisco Topa. O júri deliberou, por maioria, atribuir o prémio ao romance, à novela, enfim, não vamos agora aqui entrar em discussões genológicas, mas à obra de Emília Pereira de Almeida. Pronto. Após esta informação breve, eu pediria então à senhora professora Cristina Rebal Cordeiro, na qualidade de porta-voz do júri, que usasse a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora Secretária de Estado, minha caríssima colega, saúde-a e em seu nome saúde todos os colegas da mesa. A escolha do júri do Grande Prémio do Romance e Novela 2023 recaiu por maioria na obra Toda a Ferida é uma Beleza, de autoria de Jaimília Pereira de Almeida, com ilustrações de Isabel Barahona. Estamos perante uma novela e peço a vossa indulgência para situar em brevíssimas palavras, talvez num tom um pouco professoral, este género, muitas vezes maltratado e mal conhecido, numa abordagem diferencial com outros géneros narrativos. Uma novela não é um romance pequeno, nem um conto grande. O romance reconhece-se de imediato pela sua muito maior extensão, porque nele se procura criar uma ilusão de totalidade, pela encenação de um universo plural, polimorfo e polifónico, possuidor de múltiplas personagens, de um cronótipo complexo, de diversificadas situações e ações que se entrecruzam num jogo de pontos de vista e de registros discursivos, através de uma forte organização estrutural e compositiva. Um conto inscreve-se na tradição da oralidade, possui uma finalidade iniciática, enraiza-se numa temporalidade mítica, na construção de personagens emblemáticas e a sua referencialidade releva do sobrenatural. Estas constantes, que todos reconhecemos, desempenham um papel essencial no processo de socialização da criança, destinatário primeiro destes textos, levando-o a aprender, a conhecer e a respeitar a ordem social e moral do grupo, através dos valores normativos que organizam de forma manicaísta a totalidade do real e os diferentes níveis de conflitos de poder e de autoridade que neles se encenam. Ao invés, a novela é uma estrutura fechada e concentrada, concentracionária, segundo um dos seus teóricos, Thierry Oswald, assente na rejeição do supérfluo e no princípio da unicidade absoluta, determinante de uma estabilidade da personagem que vive em sequência de instantes, de uma economia referencial, da rapidez da ação e da unidade do ponto de vista. Mas pode uma novela não ser uma novela? Ou uma menina não ser uma menina? Se há coisa que nunca ninguém descobriu e não se pode descobrir, é o que é uma menina. Como ninguém o sabe, ninguém sabe dizer com certeza quantas vezes uma menina pode nascer, quantas pode morrer, o que a mata ou o que a traz de novo à vida. Qual a diferença entre uma menina e um sonho? Ambos são esquecidos. Entre uma menina e um pesadelo? Ambos são lembrados. Entre uma menina e um machado? Ambos racham. Entre uma menina
e um cão. Ambos ladram. Entre uma menina e um chapéu. Ambos servem a uns e não a outros. Entre uma menina e um cavalo. Ambos dançam. Era uma vez uma menina alegre e bonita, que gostava de falar com os animais do campo, seus companheiros, de se banhar na água do ribeiro, de brincar com a terra e de sujar o seu vestido, de voar por cima do mundo dos homens, de correr e de sorrir e de soltar luminosas risadas contra o céu. E, acima de tudo, de desenhar indecifráveis e enigmáticos rabiscos por todo o lado, nas folhas da moreira, no soalho da saleta, na ombreira da porta, na terra do chão, nas paredes, no tronco das árvores, nas suas pedras. A menina chamava-se Maria e vivia numa aldeia, não importa onde. E era uma vez uma velha madrinha, que não gostava de meninas que sorriam e brincavam e desarrumavam o mundo e escreviam palavras incompreensíveis, que eram, para a velha senhora, como a agressão de um mundo desconhecido e maléfico. E a madrinha ralhava e punia, e a menina aceitava e sorria, como se o seu mundo fosse impermeável ao mal e nada pudesse vir abalar o fulgor do seu gesto criativo. Mas o castigo tornou-se a mais extrema e dura repressão, e o sorriso morreu no rosto de Maria, abandonada pela luz e pela esperança. Era uma vez uma casa que de alegre se fez triste e uma menina que não mais rabiscava as suas letras e os seus traços e uma velha que, por fim, encontrara a paz. Era uma vez um silêncio e uma dor. Até que... Aqui, como vemos, toda a ferida é uma beleza, parece piscar o olho ao universo maravilhoso de todos os possíveis, como parece também jogar com o alegórico, abrir-se ao simbólico e, sobretudo, o do poder mágico da imaginação, capaz de criar um mundo admirável, sempre inesperado e surpreendente, por cima do quotidiano enfadonho de gestos de repetição, e acolher a indeterminação referencial e o tal maniqueísmo simplista do conto. E a sua autora, Jaimília Pereira de Almeida, parece compor o seu texto na fragilidade das fronteiras entre estes dois géneros, procurando enganar, ou talvez apenas baralhar ou conquistar o seu leitor, que tem ele próprio dificuldade em se situar. Uma pausa. Se aceitarmos que a novela acolhe em si a referência ao mundo como representação e sistema, igualmente aceitaremos que nela não vive um projeto realista. O mundo do real em que Maria e a sua madrinha evoluem, um mundo onde há família e vizinhos, e uma escola, e uma vila, e campos à volta, e uma vaca para ordenhar, e água a borbulhar na chaleira, e uma fatia de bolo de milho para o lanche. Esse mundo real não é aqui uma categoria efetiva e inquestionável, pois que ao seu contorno racional se vem acrescentar uma estranha irracionalidade. Há, pois, em toda a ferida é uma beleza, uma lógica de desrealização que vê o universo como algo que se escapa, se confunde e onde a referência não pode ser senão problemática e ilusória. Como se na ausência de valor absoluto, o que é o bem e o que é o mal, o que é o bom e o que é o mau. Como se na ausência de valor absoluto, esta novela acolhesse uma estranheza arbitrária na apreensão do mundo
que surge assim forçosamente surreal ou sobrenatural. Que importa ao leitor que seja possível a velha madrinha castigar o corpo de Maria ao ponto de a desfigurar e que esse corpo mutilado seja capaz de se regenerar, de se reconstruir e de reconstruir o que lhe foi amputado, como se fosse uma planta, uma árvore a quem cortam a ramagem que em nova primavera renascerá. Que importa que a menina se ponha de novo a escrever e que, sem conhecer o abecedário, seja capaz de juntar as suas letras em palavras que abrem as portas a um novo sentido, mas que ela própria não saberá decifrar. Neste universo aparentemente simples, há como a expressão de um mal metafísico. Mal metafísico do ser. Aqui, a ordem insólita da vida e do mundo não releva só ou sobretudo da intrusão de fenómenos estranhos no cotidiano, mas encontra fundamento em tudo o que gira em torno e dentro do homem e o deixa resvalar na consciência esvaziada pela angústia para uma desumanidade ignorante e absurda. A senhora madrinha sabe que as meninas não foram feitas nem para rir, nem para gargalhar, nem para agradar, nem para pensar, nem para escrever coisas incompreensíveis, porque escrever o que não tem sentido ameaça a ordem entre os povos e a harmonia das nações. A senhora madrinha acredita que as meninas foram feitas por obedecer, para respeitar a lei e a autoridade. A senhora madrinha tem medo do que não entende, porque nunca se perdera dentro de si. Por isso, a maldade que nela vai crescendo é apenas a expressão da incompreensão do que para além dela está e existe, e do medo, de um medo imenso do desconhecido e da sua indomável fulgurância. Poderemos então dizer que na esteira do que caracteriza a novela, este texto é como o teatro de uma crise, de uma tensão que se prepara desde o início e de forma sistemática, que vai crescendo até ao seu evento culminar. E quando tudo parece voltar a fazer um pouco sentido, a dramatização final, enquanto momento performativo essencial, vem de novo frustrar a nossa expectativa. O desenlace traduz assim não o modo esperado de resolução de um conflito provocado pelas duas forças em presença, o eu e o outro, aqui a menina e a madrinha, mas uma forma inesperada, uma anti-resolução que corresponde à não realização do próprio eu. No coto do braço da menina amputada, uma mão vai nascendo, aos poucos, para seu espanto. Primeiro, cito, um sinal do tamanho da cabeça de um alfinete, saliente como uma borbulha. Depois, 5 pintinhas, cito, umas pequenas unhas de recém-nascido. E, finalmente, uma mão de menina, uma mão inteira e forte, como a que havia perdido e que responde agora de novo à sua vontade. E a mão está viva e põe-se a escrever. A medo, a menina molhou o dedo na tinta e desenhou uma linha na parede do quarto. A mão nova, forte e perfeita, também tremia. Tocou na tinta e depois na parede, onde deixou com o indicador um ponto. O sentimento da menina transmitiu-se aos dedos. Molhou o indicador na tinta e escreveu. A mão respondia-lhe, estava viva. Salva-me, lia-se na parede. Soubesse Maria ler. A ausência de compreensão da palavra escrita é perturbadora e deixa o leitor no fio de uma navalha de 2 gumes. De um lado,
o sobrenatural, do outro, o absurdo. Estamos bem longe do happy end do conto que repõe a ordem perdida. A encenação desta palavra conclusiva, lugar, momento em que pela última vez se joga e com o sentido, inscreve-se no gosto da novela pela violência e pela crueldade, que aqui contribui para acentuar a ideia da exploração dos limites. A noção de concentração é nuclear. Tudo na centralidade da ação gravita em torno de uma figura e de uma ideia. A menina e o seu ato criador, funcionando a totalidade dos elementos no sentido não de uma fuga, mas sim de uma metódica e construída economia de sentido. Não se trata, pois, de abrir o texto, mas sim de o fechar. E a noção complementar de brevidade é igualmente fulcral. Nesta escrita da economia, assente na exatidão, nada pode ser modificado, nem aumentado, nem diminuído, porque representa a inscrição singular de um sujeito no seu discurso. E vou terminar. Ao abrir uma brecha no real, Jamília Pereira de Almeida deixou entrar uma estranha beleza, feita de luz e de trevas, de uma sublime imperfeição, em 14 fragmentos, todos acompanhados pelas ilustrações de Isabel Barahona, que desenha para nós o corpo da menina e o mundo delirante que dentro dela habita, os rabiscos e os traços, as retas e as curvas, os números e as letras, até à palavra final, em composições fortes e desassossegantes. E assim, toda a ferida é uma beleza, título de uma poética da subversão, oferece-nos uma novela que faz da brevidade o lugar do mistério e da poesia. Na contenção da sua escrita reside o essencial da estranheza de um mundo ao mesmo tempo ingênuo e cruel, infantil e adulto. E o leitor é levado neste universo narrativo singular pelas palavras, tanto quanto pelos desenhos, ao reino de uma impiedosa fantasia além do real. Muito obrigada pela vossa atenção. Chegou o momento de pedir, de solicitar à senhora Secretária de Estado da Cultura o favor de entregar o prémio à escritora premiada. Eu pedia para a escritora usar a palavra, exatamente. Não são cálculos. São... Então, boa tarde. Cara senhora Secretária de Estado da Cultura, professor Guilherme de Oliveira Martins, estimado José Manuel Mendes, José Manuel Vasconcelos, professora Cristina Robal Cordeiro, queridas amigas e amigos, boa tarde, muito obrigada a todas e a todos pela vossa presença, que saúde e muito me honra
Falo-vos hoje a propósito de Toda a Ferida é uma Beleza. A reparação desta ferida começa em Esse Cabelo, o meu primeiro livro, e tem o seu capítulo mais recente nesta novela. Mas não é a ferida de Maria, proibida de escrever pela madrinha, nem sequer é a minha ferida. É... Eu vou já buscar água. É, numa primeira instância, uma ferida coletiva, cujas marcas testemunho diariamente, bastando-me sair à rua e entrar no autocarro às 5 da tarde, quando as babás cabo-verdianas levam os filhos dos habitantes da Lapa a casa, depois de os irem buscar à escola. Vão conversando com os meninos que vêm cansados e ensonados. Cabe dar-lhes banho, esperar pela chegada dos pais e pôr-se a caminho do lugar onde vivem, atrás do sol posto, para, enfim, cuidarem dos seus filhos. A ferida do circunspecto senhor guineense, sentado no banco do jardim a apanhar sol, mão na testa, na pausa de uma longa caminhada de volta à linha de Sintra. É a ferida de muitos daqueles para quem o centro é ou uma miragem ou meramente uma pausa antes de rumarem ao destino, algures bem longe. A ferida de Cartola de Sousa e Aquiles de Luanda, Lisboa, Paraíso, desapossados assim que desembarcaram em Lisboa, de Boa Morte da Silva de Marmoto, abandonado à sua sorte por ironia na rua António Maria Cardoso, depois de dar a vida por Portugal, de Capitão Celestino de A Visão das Plantas, facínora sem sentimento de culpa nem castigo, destinado a morrer com um sorriso no rosto, perto dos escravos que cultivara, a ferida de Solange e Filomena de As Telefones, mãe e filha migrantes que em vão tentam salvar-se por telefone da distância dramática a que a vida as votou, romances pelos quais fui finalista deste prémio em anos anteriores. E é a ferida individual de pessoas que a literatura me permite batizar à minha vontade, mas nas quais os meus leitores vão tropeçando e de que me dão notícia ao caminhar pela cidade de Lisboa. Olha, hoje vi o Cartola no metro. Olha o senhor Boa Morte ali. Hoje vi a Justina. Aquele rapaz parece mesmo o Bruma. Onde andarão a Fatinha, o Pepe, o Yuri? A possibilidade destes reconhecimentos fortuitos e da intimidade entre estranhos a que dão lugar é a maior recompensa do meu caminho literário, eu que descendo diretamente daqueles em quem ninguém reparou e que passaram ao meu lado no passeio sem que eu os visse. Dar caras e nomes a pessoas como eu e os meus, quase sempre na sombra, é o que tenho feito e tenciono continuar a fazer nos meus livros. Acredito que escrevendo podemos ampliar as condições para a hospitalidade e ampliar a hospitalidade por via de uma prática da gentileza e da curiosidade, pelo exercício de um sentido de aventura para com aquilo que é diferente, por mais que o sinta próximo de mim. A literatura opera na estranheza e responde à interpelação daquilo que vem de fora, do estrangeiro nas coisas, que nos acorda para aquilo que é estranho, estrangeiro em nós. Quem escreve 6 ou 8 horas por dia dificilmente se senta em casa em algum lugar do mundo ou reconhece, seja que lugar for, como seguro. Os estranhos com os quais converso ensinam-me a estranhar-me e nunca os poderei recompensar o suficiente por essa dádiva. Acredito nas virtudes dessa intimidade entre estranhos, no facto de que é da interpelação pelo estranho que nasce o nosso próprio autorreconhecimento enquanto comunidade e enquanto indivíduos. Esta convicção vai além de dar voz a quem não tem voz. É antes um projeto que consiste em conceber não a fala, a voz, em primeiro lugar, mas uma existência interior, uma voz interior, uma sensibilidade, a mente e o espírito das mesmas pessoas que tantas vezes também eu ignoro. E faço emprestando-lhes parte do meu íntimo, fazendo de mim eles. Por isso, quando falam, sou também eu quem falo, e quando pensam e sentem, sou eu quem penso e sinto, tornada a eles. É aqui que começa e termina a parte ensimismada do meu trabalho,
termina exatamente no ponto em que quem eu sou não basta para chegar aos outros e tenho de me tornar estranha a mim mesma e levantar os olhos do chão quando ando na rua, tenho de levantar os olhos do chão quando encaro a história dos meus, da qual nasce a possibilidade de contar, seja que história for. Sendo esta história cheia de lacunas e espaços em branco, o meu trabalho implica o género de fabulação crítica que descreveu Saidiya Hartman, mas pratico essa tarefa sem a imposição necessária de rigor e compromisso com a verdade, porque apenas sinto que tenho de ser fiel à necessariamente contraditória e ambígua forma de ser das personagens que crio. Venho alimentando um gosto especial pelas zonas cinzentas e pelos ângulos cegos da história e por figuras que desafiam os meus preconceitos. Considero particularmente importante não temer preencher os espaços em branco em relação a vidas que me põem a mim e aos meus leitores em questão. A gentileza que referi só é inteligível e só vale a pena em relação à liberdade das minhas personagens, mesmo que a sua liberdade seja por vezes contra mim. De que me valeria ser hospitaleira apenas a respeito de pessoas que pensam ou sentem o mesmo que eu? É por esta razão que sou ciosa da minha liberdade de imaginar e espero não sair vencida dos desafios da imaginação. Imaginar é o risco a que estou sujeita. Sei bem que ninguém sai ileso do mergulho no imaginário. Este não é um projeto de reparação, senão no sentido em que consiste em aprender e conduzir os outros a reparar, a ver a uma nova luz os mesmos que à primeira vista se ignoraram. Essa é, antes de mais, a reparação que está mais à nossa mão na vida comum, como é a dos leitores e a dos escritores. A leitura é esse dom que nos pode levar a ver o que sempre esteve à nossa frente e por isso é uma prática da desordem, de virar do avesso, de ver o mundo, as pessoas e as coisas pela primeira vez. Talvez seja por isso que só uma menina, como é a Maria deste livro, possa ter sido capaz de fazer crescer uma mão amputada. Há qualquer coisa de infantil no desejo de nos deixarmos conduzir à primeira vez que vimos o mundo à nossa volta. Vou, como Maria, quero dizer, entendendo que a parte mais bela deste caminho é fazer da ferida uma beleza. Quem nos diz que a rapariga discreta e cansada, sentada ao nosso lado no autocarro vinda do trabalho, não contém em si uma tradição antiquíssima e insondável? É desejando que os meus livros tenham na vida dos meus leitores a continuidade desses encontros casuais com os outros e que os incitem a reparar nas pessoas, nos animais e nas plantas à sua volta, que recebo este prémio hoje. Recebo com a seriedade e a honra acrescida que vem de contemplar a lista dos anteriores premiados, entre os quais encontro vários dos escritores da minha vida. Obrigada, Isabel Barahona, pelos teus desenhos. E na Relógio d'Água, a Michel Dias, Carlos Vasconcelos e Francisco Val, que acreditou nos meus livros muito mais do que eu. Obrigada também a outros amigos, Maria Luísa Figueira, Maria João Frade, Tisha, Inês e Elídio, Francisco, Anabela Mota Ribeiro, Inês Rodrigues, Abel Barros Batista e André Batista, Patrícia Azevedo da Silva, amigos que me foram dando a mão quando precisei, sem pedir nada em troca. Obrigada por fim, meu querido Humberto. Escrevi este livro e todos os anteriores para ti. Não vou chorar. E apenas fui capaz de os escrever graças ao teu amor. Gostaria de dedicar este prémio aos meus 2 maiores amigos. O meu pai, que não viveu para estar aqui hoje, e a Humberto Brito. Obrigada.
peço à senhora Secretária de Estado para terminar a sessão com o uso da palavra neste momento. Muito obrigado. Senhor Administrador e Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, nosso anfitrião, professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, professor Dr. José Manuel Mendes, a quem agradeço tão gentis palavras, Senhor Subdiretor-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Dr. Bruno Eiras, Senhor Coordenador do Grande Prémio do Romance e Novela, Dr. José Manuel Vasconcelos, Senhora Porta-Voz do Júri do Grande Prémio de Romance e Novela, Professora Doutora Cristina Robal Cordeiro, caríssima colega de outras aventuras, Senhora Vencedora do Prémio, Professora Doutora Jaimília Pereira de Almeida, mais entidades intervenientes nesta iniciativa, nesta obra que aqui hoje comemoramos, minhas senhoras e meus senhores. É sempre com um sentido de grande reconhecimento que volto sempre a esta casa. Desde logo porque faço parte desse imenso contingente dos bolseiros da Fundação Calouste Gulbenkian. Hoje é para mim um enorme privilégio estar presente nesta ocasião da atribuição do Grande Prémio do Romance e Novela de 2023, galardão instituído em 1982 pela Associação Portuguesa de Escritores, que contou com o patrocínio da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, da Câmara Municipal de Grândola, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto Camões. Começo por felicitar a premiada, Jaimília Pereira de Almeida, naquele que é o prémio literário mais antigo instituído por esta associação e que teve no passado como vencedores alguns dos maiores vultos da literatura contemporânea portuguesa, dos quais destacaria, e alguns já foram lembrados, José Cardoso Pires, Agostina Bessa Luís, Mário Cláudio, António Lobo Antunes, David Mourão Ferreira, Virgílio Ferreira, José Saramago, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Vasco Graça Moura, Francisco José Viegas, Rui Cardoso Martins, Gonçalo M. Tavares, Walter Hugo Mem. Todos integram uma galeria de escritores notáveis, nomes marcantes na história da leitura de muitos dos presentes nesta cerimónia. Este grande prémio, resultante de uma colaboração iniciada em 2005 entre a Associação Portuguesa de Escritores e a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, traduz-se no firme compromisso público assumido pelo Ministério da Cultura de promover o livro, a leitura e o autor. Um compromisso que não se esgota no apoio dado a este prémio em particular, mas que se enquadra numa visão abrangente, comprovada pelos diversos projetos que serão anunciados brevemente, corporizadores do empenho da tutela em fomentar o apoio a esta área cultural nas suas mais diversas vertentes, quer seja no apoio à criação literária, à edição do livro, à divulgação do autor português em Portugal e no estrangeiro, com presença nas grandes feiras literárias mundiais ou no apoio à tradução para outras línguas, quer ainda pela visão e pela crença no poder multiplicador da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, instrumento fundamental na divulgação e projeção de novos autores, junto de um público a que carece, muitas vezes, a oportunidade constante de os conhecer. Quero aproveitar também para dirigir um agradecimento em particular ao júri pela excelência da escolha, na pessoa da sua porta-voz, professora doutora Cristina Robal Cordeiro, e ao coordenador do prémio, Dr. José Manuel de Vasconcelos, numa escolha certamente difícil, mas definidora da enorme importância da obra premiada no contexto da sociedade portuguesa atual. Esta obra evoca a magia inesgotável da escrita e a capacidade regeneradora da leitura
e confronta-nos com um tema tão discutido na atualidade, enquadrado na grande discussão também da era moderna da educação, a dos efeitos lesivos em crianças e jovens pela exposição excessiva aos ecrãs de telemóveis e computadores, e a liberdade ou não da sua utilização em contexto escolar nos primeiros ciclos de escolaridade. O título premiado, Toda a Ferida é uma Beleza, apresenta-se também como um autêntico manual de instruções, interpretando um mundo em constante mudança, cheio de estímulos sensoriais e tecnológicos, mas onde é possível e obrigatório potenciar a imaginação infantil, preparando o nosso sistema educativo para responder aos desafios presentes e futuros. Saliento a autenticidade esmagadora na forma como a autora descreve a ímpar capacidade para nos sabermos reinventar. O estilo inteligentemente metafórico para descrever e valorizar as coisas simples da vida e a importância que têm para nos transformarmos em algo maior do que aquilo que somos. Terá também sido esta simplicidade clarividente e clarificadora que, de certo, conquistou também o júri e que tem conquistado os leitores em todo o país. Uma obra abrangente, única e diferenciadora, que irá certamente colocar Jaimília Pereira de Almeida entre os grandes mestres da literatura portuguesa e entre aqueles que, além de terem obtido este prémio, garantiram o seu lugar num legado que ficará para as gerações futuras de leitores. A promoção de hábitos de leitura saudáveis e construtivos entre os jovens é essencial para o fortalecimento da cultura literária e da sociedade como um todo. São, por isso, muito animadores os mais recentes estudos que nos indicam que os jovens estão a ler cada vez mais, refletindo assim uma mudança positiva e auspiciosa. Acredito que o acesso às tecnologias digitais, a popularização dos e-books, aplicativos de leitura, plataformas online e as redes sociais também têm sido, podem e devem ser um incentivo à leitura e um veículo de divulgação literária, através dos quais os jovens compartilham livros do seu interesse, recomendando e estimulando a sua leitura por outros. Termino com um pedido expresso a Jaimília Pereira de Almeida. Não deixe nunca esvair o poder da criatividade, nem a voz da esperança, inspiradora para tantos. Continua a ser o corpo sonhador que não se esquece nunca de fomentar a esperança da liberdade e a valorizar o formidável valor da literatura e da escrita. Porque as novas gerações precisam desse toque a rebate e os leitores precisam dessa mensagem de esperança. Mesmo que a literatura opere na estranheza, como acabou de dizer a autora que hoje premiamos. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. Bom, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a vossa presença aqui, presença sempre indispensável, e com a autorização da Senhora Secretária de Estado da Cultura, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado, boa noite. Este é porque gostei muito. Acho que é o livro que eu gostei muito. E este é o que foi premiado agora. E gostei muito de ouvir, foi muito tocante, muito tocante.